Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós estamos na 7ª semana e no 7º sermão da série A Igreja que Agrada a Deus. Nós já falamos na primeira semana sobre a igreja que agrada a Deus e não aos homens, né, que foi o tema da nossa série. Falamos também de algumas características, né, que havia na igreja de Atos e, consequentemente, deveria ser uma realidade em nossas vidas também. Nós falamos na terceira semana da igreja como templo de Deus, né? Então nós falamos sobre o que Paulo queria dizer quando ele diz que Deus vai destruir aqueles que tentar destruir o templo de Deus. Depois, na quarta semana, nós falamos sobre a igreja como corpo de Cristo, né? E trazendo a metáfora, a analogia de Paulo, né, em relação ao nosso corpo humano, que ele fala que cada um, né, é membro do corpo de Cristo, e cada um, né, mesmo fazendo parte de um só corpo, ainda tem autonomia, ainda tem liberdade, né? Cada um vive as suas vidas, não precisa todo mundo ser igual, cada um muitas vezes tem gostos diferentes, pensam diferentes em relação a muitas coisas, mas há um só Deus que eles adoram e nós somos apenas um corpo. Na quinta semana nós falamos também sobre a igreja ser missional, né? Missional, né? Eu dei um rápido resumo sobre o que era ser missional, porque nós estamos acostumados a ser missionários, né? Missionários, que é trazer a pessoa para a igreja, e ser missional é a gente levar a igreja para a pessoa, é a gente levar o evangelho para as pessoas, entender que cada área da nossa vida, entender que o campo nosso de trabalho, por exemplo, é um campo missionário. Então, em todos os momentos eu estou fazendo a obra de Cristo, eu estou influenciando alguém. Então, na sexta semana nós falamos sobre uma igreja generosa, falamos sobre generosidade, falamos sobre dízimos, falamos sobre ofertas, e hoje nós vamos falar sobre a igreja que ora, nós vamos falar sobre oração. Nós temos tido tantos momentos bons nas quartas-feiras em oração, e tem sido muito proveitoso para nós, e muitas vezes essa igreja nasceu assim, essa igreja nasceu da oração. Essa igreja nasceu lá na minha casa, quando nós orávamos no meio da sala, clamando a Deus. Muita gente nem imaginava que a gente estaria aqui. Até quando nós mudamos para um salão, alguns irmãos até falaram, mas não é a mesma coisa, lá a gente conseguia, né, orar mais assim e tal. Meus irmãos, é um salão, mas é a mesma coisa, é o mesmo Deus que nós adoramos, né? Então, orar faz muito bem. E quando nós entendemos o que é oração, quando nós entendemos, muita gente tem muitas dúvidas a respeito da oração, quando nós sabemos, né, orar de verdade, sabemos que uma oração pode ser bíblica, como pode não ser bíblica, uma oração pode ser cristocêntrica e uma oração também pode ser egocêntrica. Quando nós entendemos isso, nós, como cristãos, vamos procurar um meio melhor de orar. Nós vamos nos preocupar mais com isso. Nós vamos preocupar menos com o tanto de palavras que nós vamos usar, porque tem gente que se preocupa muito com o tanto de palavras que ele vai usar, né? Eu tenho que orar. Eu lembro que no começo, né, quando eu estava aprendendo sobre oração, eu ia muito nos círculos de oração, né, das irmãs, e as irmãs orando, e eu ficava, meu Deus, como é que ora assim, uma hora sem fugir nenhuma palavra, né? E elas oravam, mas muitas vezes era falando da vida dos irmãos, abençoa a Rosana, Senhor, que está sem a mistura. E todo mundo sabia da vida de todo mundo, né? Porque elas falavam no microfone. Então, uma oração pode ser uma oração que agrada a Deus, como pode ser uma oração que é apenas palavras jogadas ao léu. Então nós, como cristãos, precisamos nos preocupar sobre como orar. Então, uma igreja que ora, nós vamos falar a respeito desse tema. Oração. Oração sempre foi a base da igreja, sempre.
sempre foi uma realidade na vida da igreja. Todo homem e toda mulher de Deus que Deus usou tinham isso em comum. Tinha algo em comum, era uma vida de oração. Essas pessoas oravam ao Senhor, elas não tinham medo, elas não temiam nada, elas se jogavam e se lançavam na oração. Então, será que Deus mudou? Será que Deus não é o mesmo Deus? Porque nós vemos na Bíblia o Senhor respondendo orações feitas. Nós vemos na Bíblia muitas vezes Deus falando com o seu povo, e não é apenas um monólogo onde um apenas fala, né? Será que Deus mudou? Será que no século 21 Deus não está falando tanto? Ou será que nós não estamos buscando a Deus da forma correta? Ou nós não estamos levando a oração tão a sério quanto nós deveríamos levar? Eu gosto sempre de usar esse exemplo. O pastor Timothy Keller, né, o Tim Keller, ele foi diagnosticado com uma doença um pouco séria, grave, né, um tempo, e ele teve que tomar uns remédios, né, e depois ele melhorou, mas a esposa dele chegou nele, viu que ele estava uma semana sem orar e falou para ele: amor, se a oração, se o médico falasse para você, como ele falou, que se você não tomar esse remédio, né, a cada 3 dias, a cada 3 horas, 6 horas, você tomar esse remédio, você vai morrer. Você vai esquecer de tomar o remédio? Ele falou: claro que não, eu estou tomando. Ela falou: mas por que você não está orando? Por que você não leva a oração tão a sério como você leva esse remédio? Porque você toma o remédio com medo de morrer. E quando você não ora, você morre espiritualmente. Você se afasta do Senhor. Você perde a intimidade com Deus. E quanto menos você ora, menos você vai orar. É uma verdade isso, irmãos. É uma verdade. Você fica uma semana sem orar, daqui a pouco você nem notou que está 2 semanas, daqui a pouco está 1 mês, aí quando você começa a sentir uma coisa meio estranha, você fala: eu preciso orar. Mas já era para ter orado faz tempo, e muitas vezes nós não levamos a oração de uma forma tão séria quanto nós deveríamos levar. Então, por que esse povo orava ao Senhor? Por que a igreja primitiva orava de uma maneira incessante? Por que eles levavam oração tão a sério? Por que eles paravam em algum momento do dia, se não 1 hora, para falar com Deus? Nós vamos até falar sobre isso, porque muita gente pensa que orar bem é orar 1, 2, 3 horas. Né? Nós temos muita gente aí na internet falando essas coisas. Então, algumas pessoas, né, querem ser legalista e falar que uma vida de oração só é uma vida de oração se tiver de 3 horas acima orando. Mas o nosso Deus não nos pediu 3 horas. Ele nos pediu a nossa vida. Ele nos pediu o nosso tudo. Ele nos pediu o nosso coração. Mas por que esse povo orava sempre a Deus? Por que eles insistiam em oração? Para falarmos sobre oração, é necessário nós falarmos sobre motivação também. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero ler um texto com os irmãos antes. Atos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Amém? Atos capítulo 12, do 1 ao 12 está escrito: por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou numa cadeia, sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite, antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Tocou o lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram
dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. O anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Amém? Não é maravilhoso esse texto? Essa porção das Escrituras é uma das mais lindas. Aliás, Atos dos Apóstolos é um livro que nós lemos com o coração tremendo. Atos dos Apóstolos é um livro onde nós vemos como Deus usou, né, a imperfeição de muitos homens, como Deus usou a pequenez de muitos homens para fazer coisas grandiosas. Então, Atos dos Apóstolos é esse livro maravilhoso. Ali nós vemos a igreja sendo fundada à base da oração e sacrifício. Sacrifício, primeiro, do Filho de Deus, sacrifício de Jesus. Segundo, daqueles que se doavam pelo Evangelho, daqueles que doaram as suas próprias vidas em favor do Evangelho. Então, muitos ateus dizem que a nossa fé é mentirosa, mas nós temos esse argumento em nosso favor. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém entrega a sua vida por algo que ele não acredita ser a verdade plena. Você não entrega a sua vida por algo que você não tem certeza, por algo que você não carrega uma convicção mínima que fosse. Então, esses homens entregaram as suas vidas pelo Senhor. Nós vemos ali em Atos Deus usar a igreja, e Deus sempre usou a igreja como meio de pregação, como meio de atrair os povos, a reunião dos irmãos, muitas vezes em casa, muitas vezes em lugares. Nós vamos ver lá em Atos 2, né, do versículo 35 e diante, que eles se reuniam em muitos lugares. Eles se reuniam em qualquer lugar, em lugares abertos e em lugares fechados, né? A gente vive na geração dos desigrejados, que são contra todo tipo de instituição, né? Eles falam: a igreja institucional não presta. Mas a igreja sempre foi institucional. Sempre Deus instituiu a igreja. E eles são totalmente contra qualquer tipo de salão, qualquer tipo de prédio para adorar. Mas esse povo de Atos adoravam em prédios também, adoravam em casas também, aonde houvesse um lugar para eles se reunirem, ali eles estavam reunidos para adorar o Senhor. Então nós vemos em Atos que não apenas o Filho de Deus, ele se entregou e ele fundou, instituiu a igreja, municiou a igreja, deu poder para a igreja, mas os homens também se entregam, né, pelo Senhor Jesus. Então aqueles homens, eles não temiam os homens. Eram homens de Deus que não temiam os homens, não temiam os governantes, eles não temiam os reis, porque dia a dia eles estavam ajoelhados diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não havia por que ele temer a maldade dos homens. Esses homens eram como kamikazes, porque eles andavam, eles viviam como se a morte fosse acontecer a qualquer momento, como se eles fossem ser tomados a qualquer momento do dia. Então eles viviam não com os olhos nessa vida, eles viviam com os olhos na eternidade. E aqui a gente pode parar um pouco para aplicar as nossas vidas. Será que os nossos olhos estão na eternidade da mesma forma que os olhos dos apóstolos estavam? Ao ponto de nós não temermos nada, a ponto de nós não temermos perder coisas, perder pessoas, perder bens, nós estarmos com os nossos olhos fitos na eternidade.
Será que isso se aplica a nós? Ou será que é apenas uma realidade que nós lemos e falamos, olha, eu queria participar disso daqui? Então, é muito comum a gente invejar a vida de oração de muitos homens. É muito comum a gente falar, por exemplo, de George Whitefield, nós falarmos sobre Jonathan Edwards, sobre Charles Spurgeon, mas nós nunca queremos pegar o mesmo caminho desses homens. Nós invejamos aonde eles chegaram, mas nós não invejamos o que eles tiveram que passar para chegar ali. Então, tudo tem a ver com uma vida de oração. Nós vemos nesse texto aqui que a igreja está orando. E a igreja está orando fervorosamente em favor de Paulo, para que Deus salve a Paulo, para que Deus liberte a Paulo, e Deus assim o faz. Então, como eu estava dizendo, aqueles homens, eles não temiam nada. O rei Herodes, ele mandou matar Tiago a fio de espada. E para quem não sabe, quando a Bíblia fala fio de espada, é decapitação. Eles arrancaram a cabeça de Tiago pela espada. E quando o rei Herodes viu que o povo se agradou disso, ele falou, então vamos prender Pedro, porque Pedro é o mais famoso da galera. Vamos prender Pedro, que depois que a Páscoa acabar, né, onde os ânimos vão estar mais tranquilos, a gente manda matar Pedro também, e o povo vai gostar muito. E eles prendem a Pedro, mas eles não contavam com uma igreja que ora. Eles não contavam com um Deus que ouve a oração do seu povo. Nós estávamos aqui quarta-feira, eu estava até falando para o Abimael, imagine se nós orássemos. Imagina se cada um de nós orássemos fervorosamente. Imagina se a igreja toda orasse, como nós estávamos orando aqui na quarta-feira. Imagina, nós tiramos um tempo de oração, muitas vezes nós começamos o culto orando, e quem está falando aqui é a única pessoa que ora. Muitas vezes eu vejo gente que nem está orando, está só ouvindo. Imagina se nós entendemos que orar é uma questão de sobrevivência. Imagina se cada um de nós entendemos que nós lutamos com Deus em oração. Nós lutamos com Deus em favor desse bairro, em favor dos perdidos. Imagina se nós entendermos isso. Meus irmãos, eu estou vendo muita gente que está totalmente desligada. Seus irmãos não vêm para a igreja para prestar atenção na mensagem, você pode ir embora, ok? Não tem problema. Porque se nós entendermos que é Deus que está falando aqui, nós temos que levar isso muito a sério, ok? Então, a igreja de Deus foi fundada com base em oração. Por quê? Porque é Deus. É a Deus que eu oro. É a Deus que nós oramos. Então, se é ao Deus Todo-Poderoso que eu oro, eu não posso levar isso de qualquer maneira. Eu não posso, por exemplo, levar o culto de qualquer maneira. Por que nós levamos o culto a sério? Por que muitas vezes eu vejo alguns irmãos que acham ruim quando eu falo alto com meu filho, quando eu mando ele ficar quieto no culto? Alguns irmãos ficam olhando assim, sabe? Nossa, porque culto é coisa séria. Nós estamos cultuando a quem, meus irmãos? A Deus. Nós não viemos aqui cultuar homens. Nós viemos aqui adorar a Deus. Então nós devemos levar isso muito a sério. Nós vamos falar a respeito do culto no próximo domingo, né? Sobre o que é o culto para Deus. Sobre o que é um culto a Deus. Então nós estamos trabalhando toda essa dinâmica da igreja. E oração faz parte da vida da igreja. E pelo menos deveria fazer parte da vida da igreja. E esses homens não temiam nada, nada. E quando o rei Herodes mandou matar Tiago, ele prendeu a Pedro, ele provavelmente queria matar a Pedro também. Mas a igreja orava, a igreja estava orando fervorosamente em favor de Pedro. Nós vemos aqui um exemplo perfeito de como Deus usa as orações do seu povo para realizar os seus feitos e os seus decretos. Isso é maravilhoso. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus sabe muito bem o que eu vou orar antes mesmo de eu falar. Inclusive tem gente que fala, então por que eu vou orar se Deus já sabe que eu vou falar? Geralmente quem faz isso é que não quer orar. Essa é a verdade, né? Mas se Deus conhece aquilo que eu vou falar, então por que eu devo orar? Porque eu tenho que orar. Por mais que Deus conheça o que eu vou falar,
Ele assim predeterminou que eu orasse. E muitas coisas, esse é um exemplo perfeito, Deus decretou que ele faria através das orações dos seus filhos. Por isso que na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, principalmente no Antigo, nós vemos Deus sempre chamando o povo à oração. Nós vamos sempre ver chamando o povo para orar, que se eles orarem, ele vai mudar o destino da nação. Então Deus é soberano e ao mesmo tempo ele nos dá uma responsabilidade de orarmos, de buscarmos a Deus, de intercedermos pelas vidas, de intercedermos por aquilo que Deus pode fazer por nosso intermédio. Então, meus irmãos, a minha oração é sempre: Senhor, que o seu nome seja glorificado em mim e através de mim. Que o seu nome seja glorificado na igreja e através da igreja, através de cada um de nós. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. E eu já disse isso. Se nós somos membros de um só corpo, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Não há ninguém no corpo de Cristo sem um dom para usar para Deus. Não há ninguém. Não há ninguém que não possa fazer nada. Ninguém. Então é a mesma coisa que o nosso corpo humano. A mão está mexendo, o braço está mexendo, a perna se mexendo. E se a outra perna não se mexe, como é que acontece? Nós até falamos, quando nós falamos a respeito da igreja como corpo de Cristo, nós falamos quando uma parte do corpo não funciona, o que geralmente acontece? Ela é amputada. E nós fazemos isso na igreja também. Quando uma parte não funciona e não quer funcionar, e ainda faz de tudo para não funcionar, a gente amputa também. O corpo de Cristo deve ser levado a sério. Igreja é algo sério. Então nós devemos aprender a lidar com essas coisas. Quando eu olho esse texto aqui, uma das coisas que mais me chama a atenção é que Pedro é considerado um daqueles bandidos, né? Aqueles bandidos bem conhecidos, porque Herodes tem que colocar 16 soldados para guardar Pedro. 16, meus irmãos, imagina isso. 4 grupos de 4 soldados. Não, foi. É isso? 4 grupos de 4. É isso mesmo. 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados para guardar um cara que está dormindo. Pedro não é o Michael do Prison Break. Ele não está fazendo planos de como fugir. Ele está dormindo. E isso aqui é algo maravilhoso, meus irmãos. Essa é a calma de quem confia. Essa é a calma de quem sabe que Deus está no controle. Os olhos de Pedro não estavam no agora e no aqui, estava na eternidade. Para ele, tanto faz se arrancassem a cabeça dele, porque ele já havia ganhado o seu prêmio. Ele já havia sido salvo, ele já estava em Cristo. Então, o que é uma vida sem Cristo? É um inferno. É um inferno. Mas para aqueles que estão em Cristo, eles deveriam ter essa calma na alma. Eu não sei como é você, mas muitas vezes quando eu tenho que fazer uma coisa muito importante no outro dia, eu tenho dificuldade de dormir. Demora aproximadamente 3 horas para a minha cabeça parar de trabalhar. Eu deito a minha cabeça ali e fica... Parece que tem um Olodum dentro da minha cabeça. Porque eu tenho que fazer, eu estou pensando no amanhã e tal, principalmente quando se trata de finanças, eu sou preocupado, eu falo para minha esposa, amor, e aí e tal, eu fico todo assim, mas vai dar certo e tal, mas mesmo assim eu deito e estou lá, e tal, doidão, pensando no, né, o que vai ser amanhã. Pedro sabe que vai morrer no dia seguinte, e sabe o que ele faz? Rapaz, eu vou tirar um sono aqui. Ele dorme. Ele dorme, meus irmãos. Você conseguiria dormir sabendo que você iria morrer no outro dia? Você conseguiria? Eu estou imaginando cada um de vocês dentro de uma cela agora, sabendo que ia morrer. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, né? Ia começar a desenhar na parede, né? Pastor, me ajuda, pastor.
Meus irmãos, Pedro tem uma calma, e essa calma é a calma de quem confia. Essa calma é a calma de quem já orou. De quem já orou. Eu ouvia muitos antigos falando assim, quando você entrega uma coisa para Deus, não pega de volta não. Né? E assim, é meio tolo isso que eles falam, mas eu entendo o que eles querem dizer. Quando nós falamos algo com Deus, nós precisamos crer que Ele está cuidando disso. Nós precisamos confiar de que Ele está cuidando de tudo. Então, por isso, ninguém conseguia parar esse povo. Porque era um povo que orava, mas era um povo que já estava morto para esse mundo. Ninguém conseguia parar eles. Ninguém. Ninguém podia parar a igreja. Por quê? Porque eram homens e mulheres já mortos para esse mundo. Gente que diz em alto e bom som, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é ganho, o morrer é lucro. Para mim, viver é uma bênção, mas morrer também é ganho, é lucro. Porque se eu vivo, eu estou em Cristo. E se eu morro, eu estou em Cristo. O que é essa vida aqui agora? É apenas sombra do que haverá de acontecer. Isso é uma confiança de quem ora e confia no Senhor. Ninguém conseguia parar a igreja. Ninguém. Então, oração sempre foi a base da igreja. As lutas e pelejas foram todas vencidas em joelho. Todas vencidas de joelhos. Esses dias, um ateu, ele comentou algo na página da Igreja Missão Graça Abundante. Eu entrei no perfil dele, estava escrito assim no perfil dele: prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. Eu entrei no perfil do ateu e ele estava assim, né? A gente postou algo relacionado à oração. Ele falou, não, que não sei o que, ele falou um negócio lá. Eu ignorei. E aí, eu entrei no perfil dele e estava escrito isso. Eu prefiro morrer de pé do que viver de joelho. E eu pensei, agora eu entendo porque a Bíblia fala, tolo é aquele que diz que Deus não existe. Disse o tolo no seu coração, Deus não existe. Eu fiquei pensando, a Bíblia chama esse povo de tolo. Por quê? Porque para nós, a igreja de Cristo, nós preferimos morrer de joelhos do que viver de pé. Nós preferimos morrer de joelhos do que viver de pé, não reconhecendo a glória do Pai, não reconhecendo a glória de Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja que está morta. Ela está morta. Por outro lado, uma igreja de oração é uma igreja viva, é uma igreja alegre, é uma igreja amorosa, verdadeira. Ela busca agradar a Deus e não agradar a clientes que buscam entretenimento. Uma igreja que busca agradar a Deus é uma igreja que ora. Mas para a gente refletir rapidamente, eu quero só responder duas perguntas baseadas nesse texto aqui. A primeira pergunta: o que motivava e motiva a igreja a orar? O que motivava os crentes a orar? O que motivava a igreja primitiva a orar? E trazendo para os nossos dias, o que motiva você a orar? Qual a motivação do seu coração? Para falar de oração, eu preciso falar de motivação. Ah, pastor, eu oro porque eu tenho que orar. Você também tem que orar, mas não deveria ser assim. Pastor, eu oro porque eu preciso. Sim, você precisa orar, mas não deveria ser apenas por isso. Qual é a motivação? O que motiva? Essa pergunta ela pode ser respondida de várias formas, mas eu vou resumir dizendo que o nosso amor por Deus é aquilo que motiva a nossa oração. O nosso amor por Deus é aquilo que motiva a nossa oração. Perceba que eu não disse que é o amor de Deus por nós que motiva a nossa vida de oração. E quando eu estou falando vida de oração, eu estou falando de constância. Quem está ouvindo diz amém. Constância. Não estou falando de alguém que ora um dia, depois de 7 dias, ora de novo. Uma vida de oração. O que motiva será o nosso amor por Deus. Como nós podemos explicar isso? Como que
o nosso amor por Deus vai motivar a gente a orar? É simples, você não consegue manter um relacionamento baseado em mentiras por muito tempo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, a gente sofria com amor não correspondido. Eu não sei se os irmãos foram, eu não vou contar meu testemunho, mesmo, senão todo mundo vai chorar aqui. Mas no tempo de adolescência, todo mundo sofria com isso, amor não correspondido. Ai, eu gosto dela, mas ela não gosta de mim. Aí vinha uma outra menina e falava, mas eu gosto de você. Mas eu não gosto de você. Aí ficava isso, né? Aquele que eu gosto não gosta de mim, e quem gosta de mim eu não gosto dele. E aí ficava aquela coisa, né? Ou seja, um relacionamento que, sabe, não é correspondido, baseados em mentira. Ninguém consegue manter um relacionamento por muito tempo baseado em mentiras. Você só se doa, você só se entrega, só vive para alguém e com alguém se você ama essa pessoa. Isso é um fato. Você só vai se entregar e viver com uma pessoa se você amar essa pessoa. Da mesma forma é a vida cristã. O amor de Deus por nós é incrível. E por um tempo isso nos sustenta maravilhosamente. É suficiente para nós pecadores. Porém chega um momento que se nós não o amamos, a gente vai esfriando. A gente vai deixando esmurecer a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós muitas vezes não o amamos. E isso acontece muito quando nós estamos no começo da nossa vida com Deus. Quando nós estamos no início da nossa jornada cristã. Nós estamos deslumbrados com o amor de Deus. Nós estamos falando, uau, como Deus me ama. Como Deus fez isso aqui por mim. E muitas vezes nós tentamos corresponder, mas algo precisa ser feito no nosso coração para que isso seja realmente verdade, para que isso seja realmente algo sincero que vem do nosso coração. Então, nós relaxamos muitas vezes na vida de oração e nós vamos parando aos poucos até ficarmos secos, vazios. Eu lembro de um amigo que chegou em mim e disse, olha, eu não aguento mais o meu relacionamento com fulano. Eu falei, cara, mas por que você não aguenta mais esse relacionamento? Por que você está assim? Né? O que acontece? E ele disse que ele entrou nesse relacionamento sabendo, né, que a pessoa amava ele, mas ele não conseguia corresponder esse amor. Aquelas coisas que a pessoa faz por ser burra, por ser besta. Como é que entra numa relação, né? E o pior é aquelas pessoas que são dominadoras, né? Tem gente que é dominador e fala assim, ó, eu te amo, não precisa você me amar, eu dou conta de me amar e de te amar. O meu amor é suficiente para os dois. Tem gente que é assim, né? Fala, não, você não me ama? Não tem problema, eu te amo. E assim, o tempo vai passar, você vai começar a me amar. Quem nunca? Quem nunca? E não tem como. Como diz os irmãos do Rio, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai chegar um momento que isso vai ficar insuportável. E foi o que o meu amigo me disse. Ele disse que entrou nessa relação sabendo que a pessoa amava, mas ele não conseguia. Enfim, ele não a amava. A relação fica insuportável, fica chata, fica monótona, fica fria, até que ele deu um basta na relação e falou, ó, vai para o seu lado e eu vou para o meu. E foi isso que aconteceu. Você percebe que da mesma forma acontece na nossa vida cristã. Muita gente, por não ter sido transformada, por não ter nascido de novo, por não amar a Deus, elas apostam da fé. Elas apostatam da fé. Por quê? Porque elas não conheceram o Senhor. Não foi pregado o Evangelho muitas vezes para elas. Então tudo que elas ouviram foi mensagens que massageavam o ego dela. Ela não foi confrontada sobre o seu pecado. E muitas vezes ela não ama o Senhor de todo o coração. Então eu oro a Deus e persevero em oração porque eu o amo. Eu quero estar perto dele, quero viver para ele. Saber que sou amado é incrível, é maravilhoso. Porque o mundo é carente de amor. Nós vivemos numa geração carente de amor. Carente. Meus irmãos,
O mundo está clamando por amor. Está clamando, porque as pessoas estão vazias. As pessoas estão valorizando apenas o que têm, o que possuem, a beleza. Estão valorizando aquilo que os olhos veem. Eles não entendem do que é interno, daquilo que faz sentido. Então, eu só vou perseverar em oração em Deus se eu o amo. E como eu disse, na minha experiência foi assim. Saber que eu era amado mudou muita coisa em mim. Mudou muita coisa sobre como eu acreditava. Agora, quando eu percebi que eu amava a Deus, isso mudou completamente a minha vida de oração. Mudou completamente. Pega ela aí, irmão. Mudou completamente a nossa vida de oração, a minha vida de oração. Por quê? Porque agora já não era mais palavras vazias. Agora já não era mais uma relação que não correspondida. Agora eu amava, eu sabia que quando eu orava, eu amava. Eu percebi isso e passou a ser diferente a minha vida de oração. Porque a minha oração não era mais aquela oração de quem quer bater cartão, de quem quer cumprir uma regra apenas. Eram palavras sinceras vindas de um coração apaixonado. Eu falo muito a respeito disso aqui. Muito. Nós devemos estar apaixonados por Deus. Por que nós não estamos apaixonados por Deus? Só há uma explicação. Ou ele não é, como a Bíblia diz, totalmente desejável, ou nós estamos apaixonados pelo mundo, ou nós estamos apaixonados por nós mesmos, ou nós estamos apaixonados pelo sucesso. Uma igreja que é apaixonada, que ama o seu Deus, ela ora porque ela ama, antes mesmo de orar porque precisa. Ela ora porque ama, simples assim. É claro que nós nunca vamos conseguir corresponder perfeitamente o amor de Deus. Mas quem disse que ele pediu isso? Quem disse que ele pediu isso? Ele prometeu estar perto daqueles que têm um coração contrito e um coração quebrantado. Ele disse, perto eu estou daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Se é algo que eu oro, é isso, meus irmãos. Se é algo que eu sempre oro a Deus, é isso. Senhor, me dá um coração contrito e um coração quebrantado. Eu não quero, viver uma vida hipócrita, uma vida vazia. Eu não quero sentar no banco de uma igreja e orar ao Senhor e, como se fosse nada. Eu quero ter um coração contrito, quebrantado, um coração que está perto do Senhor, um coração que depende do Senhor, um coração apaixonado pelo Senhor. Apaixonado por Jesus. O que nos motiva a orar e o que motivava a igreja primitiva a orar é e sempre foi o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Amar a Deus é o que me motiva a orar. Segunda pergunta, quando orar? Quando eu devo orar? Existe uma expressão que nós usamos, muitas pessoas não entendem, às vezes. Nós falamos estar em oração. Estar em espírito de oração. Né? Os mais antigos sempre falavam isso. Né? Eu lembro que quando eu li o diário de John Wesley, ele sempre orava dessa maneira, Senhor, me dá um espírito de oração. E alguns teólogos poderiam olhar e falar, não existe espírito de oração. Não existe isso, teologicamente não existe. Né? Mas isso aqui não é uma palavra teológica. Eu quero um espírito de oração, eu quero orar. Eu preciso orar. Faz com que oração para mim seja uma verdade, seja uma realidade. Faz com que eu ore querendo orar. Faz com que eu ore fazendo isso de maneira que eu deseje de verdade fazer isso.
Estar em espírito de oração não é orar como todo mundo conhece. Eu lembro que o meu primeiro pastor, ele dizia sempre algo a esse respeito. Ele falava: José, os crentes têm duas bocas. Eu falava: como assim? Não existe isso. Ele falou: o crente tem duas bocas, a boca física e a boca espiritual. Isso é um modo simples de falar, né? Ele falava: a boca... Eu, como assim, pastor? Porque eu não entendia. Como que alguém tem uma boca física e uma boca espiritual? Ele falava: a boca física é essa aqui que eu estou falando com você, mas a espiritual eu estou intercedendo por você no meu espírito. E eu falava: rapaz, é superpoderes isso, né? Como é que pode? Duas bocas. E aí eu comecei a falar para todo mundo: a gente tem duas bocas e tal. Só lembrava disso, né? Então, mas é verdade, nós devemos orar sempre que pudermos, respondendo a pergunta. Quando orar? Eu devo orar sempre que eu posso, mas há momentos que não é oportuno. Por exemplo, dentro de um ônibus. Amém? Dentro de um ônibus. Tem gente que não tem semancol, não é? Ele entra no ônibus e começa: Pai Todo-Poderoso! E começa no meio do ônibus. Gente, quando encontra um crente do outro e começa a lançar o Kamehameha para o outro, aí o outro, e todo mundo no meio assim. Gente, que eu nunca entre numa igreja assim. É a única coisa que a pessoa pensa. Eu já vi isso. E eu já vi aquelas coisas. Tiri, aí o outro, torou, aí, timi, aí, nalá, aí, turu, aí, tere, e ficou assim. E eu só assim, eu acho que se um bebê quisesse entrar na conversa, entraria tranquilamente. Tranquilamente. Há momentos que não são oportunos, mas você pode estar em espírito de oração, orando no espírito, como Paulo fala. Orando no espírito. E algumas pessoas, alguns teólogos de peso, vão falar que orar no espírito seria as línguas. Mas aqui não é, ok? Orar no espírito é nós orarmos assim. Nós estamos em espírito de oração, amém? Então nós devemos sempre ter um espírito de oração. Nós devemos orar, estar em espírito, orando no espírito, se assim nós desejarmos. Isso não quer dizer que você vai viver orando toda hora, ok? Eu não estou falando que você está lá e fala: meu pai, você está orando, você não precisa disso. Você não precisa correr atrás disso para falar que Deus vai receber a sua oração de algum jeito porque você está orando mais. Não é isso que se trata a oração. Você não precisa estar orando a toda hora, mas é apenas para nós entendermos que a oração não deve ser praticada apenas no domingo. Oração não é algo que apenas nós fazemos aqui no domingo, no culto. Você não tem que esperar: domingo está chegando, eu vou orar. Domingo está chegando, eu vou cantar louvores a Deus. Domingo está chegando, eu vou falar de Jesus com os meus irmãos. Domingo está chegando e eu vou me dirigir a Deus, eu vou pedir perdão a Deus. Não! Oração é algo que deve fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, estando na igreja ou não. Porque antes de estarmos na igreja, estamos em Cristo. Nós o amamos. E se nós o amamos, nós oramos. Uma outra forma de nós respondermos essa pergunta é dizendo que a nossa oração a Deus não deve ser condicional. Quando eu devo orar, muita gente vai orar apenas nos momentos ruins. Muita gente vai orar apenas quando o cerco fecha, não é? Que ele está vendo ali que a coisa está ficando bem ruim, ele fala: é hora de orar. Tem gente que é assim. As coisas estão ficando ruins, fala: ó, é a hora agora de orar. Mas não, toda hora é hora de orar. Todo momento é hora de orar. Então, é algo até para a gente pensar. Nós não devemos orar apenas quando nós queremos que Deus faça algo. Nós não devemos orar dessa forma, porque tem gente que ora apenas quando ele quer que Deus faça uma coisa que ele quer. Aí ele começa a orar. O pastor e teólogo John Piper, ele diz que muitas vezes o que nos impede de orar não são as coisas ruins, mas são as coisas boas. Para pensar nisso um pouco. Ele diz que aquilo que nos impede de orar muitas vezes não são as coisas ruins,
mas são as coisas boas. Ou seja, a comodidade é muito mais perigosa do que um deserto. A comodidade é muito mais perigosa do que você estar andando no vale da sombra da morte. Então nós precisamos entender isso, olhando por esse prisma. Nossa geração, ela ama conforto. Nós amamos lotar os cinemas, os teatros, os restaurantes e sermos servidos nas nossas cadeiras e poltronas. Nós amamos conforto. Essa é a verdade. Nós, até no domingo, falamos, eu vou para a igreja e vou sentar. E eu espero que o pastor traga uma palavra abençoada. Eu espero que os louvores sejam louvores abençoados. Mas nunca é, eu espero que eu possa fazer algo para o Senhor. Eu espero que eu possa passar um pano numa cadeira ou passar um pano no chão. Nunca é, olha, eu vou um pouco mais cedo para ajudar os irmãos a arrumar o banheiro. O que é isso? Adoração. Então nós amamos conforto, mas a oração nos move a sair da zona de conforto e abraçar a renúncia do nosso eu. Oração nos move a isso, a renunciar a nós mesmos, a renunciar o nosso conforto. Então quando orar? Dwight Moody, ele disse certa vez que ele não orava nem 10 minutos, mas ele não ficava nem 10 minutos sem orar. O que isso quer dizer? A vida dele era baseada em oração. Ainda assim, eu aconselho os irmãos a não fazerem como Moody. Eu aconselho os irmãos a tirarem um tempo para você se dedicar para a oração. Não, pastor, eu não oro nem 10 minutos, mas não fico 10 minutos sem orar. Mas é claro que sim. Mas é claro que sim. E meus irmãos, se tem algo, se tem uma mentira que o diabo tem contado no século 21, é que a igreja está ocupada. É uma mentira de Satanás isso. Muita gente está falando isso. Eu estou ocupado, mas não está. Não está. Nós não estamos ocupados a todo momento, todas as horas da nossa vida. Tem hora que você senta, principalmente nós homens, sentamos assim. E a gente fica 1h30, do nada levanta e sai. A gente é assim. A gente é assim. Então, estar ocupado nunca vai ser uma desculpa para não orar. Nunca. Se tem uma coisa, inclusive até o John Piper disse isso, se tem uma coisa que as redes sociais, ela vai nos revelar no final dos tempos, é que falta de oração nunca foi falta de tempo. Falta de oração nunca foi falta de tempo. Então, nós precisamos entender isso. Tem gente que fala assim, olha, eu estou correndo. E aí, fulano postou há 55 segundos. Meus irmãos, é assim. Não, estou sem tempo, estou na correria, estou na correria. E está lá um meme de um cachorro andando no skate. Essa é a nossa geração, meus irmãos. A gente ri, mas é a verdade. É a verdade. Como que uma pessoa sem tempo está vendo um meme de um cachorro andando no skate? Mas ela fala que está sem tempo para orar. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o nosso coração está muito mais nas coisas do mundo, do que em Cristo, do que em Deus, propriamente dito. Mas nós precisamos mudar isso em nós. A pergunta correta seria, quando não orar? Não é quando orar, deveria ser quando não orar. A oração está para o cristão, assim como o ar está para o pulmão do ser humano. Assim como o ar está para o pulmão. Quando oramos, respiramos, temos vida. Quando não oramos, morremos. Assim como se falta o ar, nós morremos também. Oração é o nosso ar.
Nós vivemos porque oramos. E, meus irmãos, como é gostoso orar. Como é gostoso orar. Mas, para a gente entender, a gente está falando de motivação e já estou terminando agora. Por que eu estou dizendo que a oração é bom? Orar é gostoso. Por quê? Porque a gente precisa olhar para a motivação. O que eu disse no primeiro ponto, a primeira pergunta? O que motiva a orar? O que nos motiva a orar? Eu disse que o nosso amor por Deus deveria nos motivar a orar. Então, se eu amo alguém, para mim é prazeroso estar com esse alguém. Agora, se eu não amo alguém, para mim, sabe, é cansativo estar com uma pessoa que eu não amo. Isso se aplica completamente à oração. Se aplica totalmente. Porque eu oro a um Deus que eu amo. E se eu amo esse Deus, eu vou orar. Eu vou querer estar próximo dele. Eu vou querer estar perto dele. Muitas vezes você já parou para pensar. Às vezes você está lá no seu trabalho. Você está um pouco ocupado, sim. Mas aí chega uma mensagem da sua esposa, do seu esposo. Você vai lá, rapidinho ali, e responde. Sim ou não? Por quê? Por quê, meus irmãos? Não, pastor, porque senão ela me mata. Meus irmãos. Porque senão ela vai falar que eu estou com outra, pastor. Se eu estou em Cristo, se eu amo a Deus, orar para mim vai ser muito mais prazeroso. Por quê? Porque eu estou com quem eu amo. Se já ficou perto de alguém que você não ama, que você não gosta, não é uma coisa chata, né? A mesma coisa você receber alguém em casa, bate palma, você fala, oh, tem visita. E quando você sai, aquela pessoa, você fala, ei, oi. Há quanto tempo, não? A pessoa, eu vim para almoçar. Você fala, condenado. Né? Mas, por outro lado, como é maravilhoso recebermos pessoas que a gente ama. Como é maravilhoso visitarmos pessoas que a gente ama. Não é verdade? Tudo fica mais leve. A conversa é agradável. Até o silêncio é agradável. Mas sempre tem aquela pessoa que fala, esse aqui, né? Mas mesmo assim ainda é agradável, né? Então, respondendo essa pergunta, quando orar? Nós devemos orar a todo momento. Devemos orar quando nós podemos. Devemos orar sempre que nós pudermos. Sempre. E, para terminar, e isso vai ser muito rápido, nós temos 2 minutos só. Uma pergunta bônus. Como orar? A primeira pergunta que nós respondemos foi o que motiva a oração. A segunda pergunta foi quando orar. E a terceira pergunta que nós vamos responder é como orar. Como orar? E eu já vou responder prontamente e dizer, como orar, pastor? Orando. Você só vai aprender a orar orando. Você vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, até você orar. Até você entender o que é oração. Eu sempre digo para as pessoas que têm dificuldades em orar, que a pior oração é aquela que não é feita. Essa é a pior oração. Porque tem gente que fala assim, mas como? Como que eu vou orar, pastor? Muitas vezes eu não sei nem o que falar, eu não tenho as palavras certas. Né? Eu não sei muito bem como me dirigir a Deus. Mas a pior oração é aquela que não é feita. Nós, quando oramos, devemos ser sinceros com Deus. Devemos ser nós mesmos diante de Deus. Palavras bonitas e bem encaixadas nunca foi e não é sinônimo de oração bíblica.
Nunca foi. Tem gente que fala, Senhor, meu baluarte. Tem gente que fala não sei o quê, fala tudo bonito, mas a oração não é bíblica. Não é bíblica. Então, palavra bonita, bem encaixada, não é sinônimo de oração bíblica. Tem muita gente orando palavras angelicais enquanto está sentado no colo do diabo. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Jesus ele nos dá um ótimo exemplo. Em Lucas 18, do 10 a 14, diz o seguinte: 2 homens foram ao templo para orar. 2 homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadores, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus aqui nos dá um ótimo exemplo de como orar. Assim como na igreja há liberdade e autonomia sincera de pensamentos e gostos pessoais, na oração também é mais proveitoso quando você é você mesmo. Quando você não é alguém que você não é. Quando você não é uma imagem. Quando você não é uma construção da sua mente. Porque tem gente que tenta encarnar algo que não tem nada a ver com ela. Tem gente que é assim. Você já viu aquela pessoa, ela conversa com você, ela fala, boa noite, tudo bem? Ah, tá tudo bem. Ah, e aí, como é que você tá? Eu tô bem. Aí ela pega o microfone e, pai, eu quero... Você fala, a pessoa estava agora conversando comigo normal. Baixou o espírito, só pode. Sabe, pessoas que encarnam algo totalmente diferente daquilo que ele é. Nessa passagem, Jesus nos ensina que a oração que Deus ouve é aquela que flui do coração. Porque nós temos de um lado um fariseu que sabe tudo sobre oração, sabe tudo sobre Deus, sabe tudo sobre a lei, e ele bate no peito e fala, Senhor, como eu te agradeço porque eu não sou como as demais pessoas pecadoras, ou seja, ele não se coloca como um pecador, desonesto, não se coloca como um desonesto. Eu não sou como essas pessoas, e mais, não sou como aquele cobrador de imposto ali, ó, que está no templo também. Eu não sou como ele, ainda bem. Eu te agradeço porque não sou como ele. Eu jejuo 2 vezes, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ou seja, ele apresenta um currículo diante de Deus. E aí, por outro lado, nós temos o cobrador de impostos, um publicano, que está diante de Deus, mas fica à distância, porque ele não quer chegar muito perto dos outros, porque ele não se acha digno. Ele bate no peito e não consegue nem olhar para cima, porque ele não se acha digno de olhar para cima, e a oração dele é, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, é essa oração que Deus ouve. O que Jesus quer dizer com isso? Quando nós orarmos, nós não devemos orar com as palavras dos outros. Não devemos orar como os outros querem que nós oramos. Devemos orar como nós oramos. Devemos ser sinceros em nossa oração. Jesus está ensinando que a oração que Deus ouve é aquela que flui de nós mesmos. Elas não são meras palavras vazias, mas são palavras sinceras de amor e adoração. De pessoas que amam o Senhor. Aquele cobrador de impostos, ele não sabia orar como fariseu. Ele não conhecia muitas palavras usadas por ele. Ele não sabia muitas vezes, mas havia nele um coração de adorador.
Havia nele uma fome por Deus, havia nele uma sede por Deus e havia nele um entendimento de que ele não era nada sem o Senhor. Então, quando nós temos esse entendimento, é muito mais prazeroso orar. Por quê? Porque eu não estou seguro na força do meu braço, eu não estou seguro na minha inteligência, eu não estou seguro nas variadas palavras bonitas que eu possa usar, eu estou seguro nos braços do nosso Deus. É nele que eu estou seguro. Então, quando eu estou seguro nele, orar para mim é prazeroso. Uma igreja que ora é uma igreja viva. É uma igreja viva. E nós podemos fazer essa pergunta para nós. Será que nós temos orado dessa forma, como foi apresentado hoje? Será que a nossa vida de oração é assim? Será que o que motiva a nossa oração é aquilo que eu disse no primeiro ponto? É o nosso amor por Deus? Será que nós oramos da mesma forma que nós falamos no ponto 2? Dizendo que qualquer lugar é lugar para oração. Eu posso estar em espírito de oração, porque eu estou conectado com Deus. E será que a nossa vida de oração é sincera como a desse publicano, como desse cobrador de impostos, que não se preocupa em usar palavras bonitas para chamar atenção, mas se preocupa em rasgar o seu coração. Se preocupa em mostrar, revelar para Deus tudo aquilo que ele sente. Então, meus irmãos, uma igreja que ora é uma igreja que sabe e que ama a Deus. É uma igreja que entende o poder que há na oração. No primeiro texto que nós lemos, Deus livra Pedro da prisão porque a igreja ora. E quantas coisas aconteceram em Atos porque a igreja orou, porque o povo de Deus orou, porque os apóstolos oraram, porque os crentes oraram. E você acha que nós não podemos ver as obras de Deus se nós não orarmos? Será que você não tem o desejo de ver o Vila Natal transformado? Será que você não tem o desejo de ver os moradores de rua transformados? De ver os drogados transformados? Será que isso não arde em seu coração? Será que você não acredita que se a igreja orar em comunhão, se a igreja orar unida num só propósito, Deus pode usar isso para a sua glória? Será também que se Deus não fez muitas coisas no nosso meio, é porque nós estamos acomodados demais? É porque nós amamos o conforto que temos, amamos o domingo à noite? Nós amamos. Será que nós estamos acomodados a tal ponto de oração para nós? Sabe, quando dá, quando eu puder. Então fica essa reflexão para as nossas vidas. A igreja, ela foi fundada com base na oração. A igreja foi instituída com base na oração. E se você acha que você não tem um motivo para orar, baseado nisso tudo aqui, você tem um ótimo. Jesus orou. Isso já seria suficiente para você orar. Pastor, por que eu vou orar? Jesus orou. Jesus é Deus. Imagina, Filho de Deus orando. E ele não orou. Ele não fez aquelas orações que muita gente faz. Ele orou a Deus. Ele entregou-se completamente ao seu Pai. E ele dependia do seu Pai. Ele confiava no seu Pai. Mesmo quando estava chegando o momento de ser sacrificado. Ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Será que nós temos esse espírito de oração? Será que nós oramos dessa forma? No primeiro texto que nós lemos, diz que a igreja orava fervorosamente. O que isso significa? O que significa orar fervorosamente? Você já parou para pensar? Eu fico muito triste quando eu vejo muitos irmãos do meio reformado falando mal de igrejas pentecostais. Eu fico muito triste. Muita gente falando de como a igreja pentecostal faz barulho. Você passa em muitas igrejas, não estou generalizando, você passa em muitas igrejas muitas vezes,
o povo está orando fervorosamente, estão buscando a Deus. Mesmo não conhecendo 5 pontos de nada, mesmo não conhecendo sola de nada, mesmo não sabendo quem fundou a sua denominação, mesmo desconhecendo quem é Daniel Berg e Gunnar Wingre, mesmo desconhecendo tudo, mas eles querem Deus. Eles estão orando porque querem Deus. Aí passam os reformados do lado de fora e falam, olha só, que meninos na fé. Me responda, meus irmãos, se esses irmãos não é esse fariseu da Bíblia. Será que nós parecemos mais com esse fariseu que diz, eu não sou como os outros, agora eu já sei. Ou nós somos como o cobrador de impostos, que dizia, Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, eu não sou digno, mas eu quero estar perto do Senhor. Sabe o que quer dizer a palavra fervoroso? Alguns significados. Aquele que ferve, fervente, que exala grande calor, férvido, que denota intensidade, de sentimento e emoção, de muita fé, piedoso, em quem há impetuosidade, vigoroso, violento, extremamente dedicado, zeloso, em quem há empenho, disposição, afinco, que denota atividade, diligente. Olha os significados da palavra fervoroso, mas para você pode ser alguém que está assim só. A igreja precisa de fervor espiritual. Nós precisamos orar fervorosamente. Imagina se nós nos unirmos em oração, com fervor, buscando a face de Deus, lutando com Deus em oração. Muitas vezes o que Deus quer é isso, é que a igreja se levante em oração. Se levante crendo no Deus que responde à oração. Meus irmãos, cansa muitas vezes. Se eu falar que Deus é com a gente ou não, todo mundo vai falar, amém, claro que Deus é com a gente. Nós somos uma igreja bíblica, nós temos palavra pela misericórdia de Deus, nós temos o evangelho sendo exposto domingo após domingo, nós temos famílias, nós temos pessoas, enfim, nós temos cadeiras, nós temos tudo que precisamos nós temos. Mas será que não nos falta algo? Será, meus irmãos? Eu não quero, nesse final dessa mensagem, ser um legalista, pegar esse peso todo e jogar em cima de você. Não, nós temos um Deus que cumpriu toda a lei por nós, perfeitamente. Mas nós devemos ter uma vida de oração. Esses homens, todos eles, acreditavam em Deus, acreditavam na soberania de Deus, que Deus era soberano, mas nem por isso eles passavam um dia sem orar. Mas nem por isso eles deixavam e eram relaxados na oração. Pela oração Deus falava com eles. Pela oração Deus dava visão. Pela oração Deus trazia uma direção ao coração desses homens. Então, meus irmãos, o que nos falta? Será que nos falta nos levantarmos crendo nessa palavra, crendo que Deus usa a nossa oração? Porque Deus quer pessoas inconformadas. Tem muita gente já conformada no mundo. Tem muita gente conformada nas igrejas. Tem gente tão conformada que quando a gente quer mudar alguma coisa na igreja, o irmão torce o nariz. Quando a gente quer colocar alguma coisa, oração a mais, torce o nariz. Tem gente que está totalmente acomodada. Mas nós precisamos de uma fé fervorosa. Nós precisamos de oração fervorosa. E como, pastor? Como que eu oro fervorosamente? Orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Quando nós falamos, vamos levantar um clamor a Deus, você acha que é um monte de gente falando, meu pai, ei, paizinho, você acha mesmo que um clamor é isso? É assim, meus irmãos. Tem muitas igrejas históricas que são uma bênção nas mãos de Deus. Deus usou tremendamente para mudar o rumo da nação, essas igrejas históricas. Mas muitas vezes você entra dela, não tem vida nenhuma. Eles seguem uma cartilha, princípio regulador de culto, onde tudo está ali, no devido lugar.
Vamos fazer, agora é a hora da oração de confissão de pecados. Agora é a oração em favor. Agora é esse momento aqui. Agora é assim. Muitas vezes falta vida e nós estamos falando mal de quem está buscando a Deus. Mas é a hora de nós nos levantarmos em oração. Esses dias eu entrei aqui na igreja sozinho e comecei a brigar com Deus aqui. Você pode falar isso, pastor, é brigar com Deus. Em oração. Em oração. Eu entrei aqui e eu falei, estava com peso em cima de mim. E eu comecei a orar em pé aqui, eu ficava rodando. Não rodando assim, tá? Ficava rodando aqui, andando e falando com Deus. Falando com Deus assim como Gideão. O anjo se apresenta para Gideão e fala, o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão fala, se o Senhor é comigo, por que a nossa colheita está sendo devorada? Se o Senhor é comigo, por que não está acontecendo nada? Assim eu comecei a falar com Deus aqui. Se o Senhor é conosco, por que não tem gente se salvando? Se o Senhor é conosco, por que o Evangelho não está alcançando os corações? Se o Senhor é conosco, por que todo sábado jovens aqui usam drogas na escada própria da igreja? Se o Senhor é conosco, por que não há transformação de vida? Se o Senhor é conosco, por que a igreja não se levanta? Nós precisamos de um espírito de oração. Nós precisamos nos entregar completamente a Deus. Deus usou 12 homens imperfeitos para mudar o mundo completamente. 12 homens que não tinham seus olhos aqui. 12 homens que olhavam para a eternidade e diziam, Senhor, que o seu nome seja glorificado, mesmo que eu morra. Porque eu viver para mim é Cristo e eu morrer é lucro. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Eu sempre fui um leitor dos avivamentos desde o início da minha fé. Bem no início da minha fé, eu conheci um homem que Deus usou muito para mudar a minha vida. Tiozinho, senhor de idade, Leonard Ravenhill. Ele disse em uma entrevista, ele estava bem senhorzinho de idade já, quase morrendo. Ele disse que todo dia ele recebia telefonema, recebia e-mail de jovens de todos os lugares do mundo, pedindo para ele receber eles na casa dele, para que eles viessem e ele impusesse as mãos sobre ele. Para quem não conhece Ravenhill, ele orava 5 horas por dia. Ele escreveu 5 livros só sobre oração. Era uma pessoa totalmente dedicada a Deus. E jovens de todos os países queriam ir lá apenas para dobrar o joelho e ele orar por eles. E aí na entrevista, o cara perguntou para ele, falou, como que é isso? Por que as pessoas querem vir de outros países para você orar por elas? E ele já todo debilitado, respondeu, o problema dos jovens, o problema desses jovens é que eles querem apenas a minha capa, mas eles não querem o meu pano de cinza. Eles não querem meu pano de saco e cinza. O que ele queria dizer com isso? Todos querem a capa de Elias, mas ninguém quer ficar como Eliseu. Todo mundo quer que Elias deixe a capa dele, mas Eliseu não saía do pé de Elias, ia com ele para onde fosse. Em todo momento Elias falava, olha, eu vou para um outro lugar ali, você pode ficar por aqui. E Eliseu falava, tão certo como vive o Senhor, eu vou contigo. Então, meus irmãos, que nós possamos valorizar mais. Oração secreta. Nós sempre falamos disso aqui. Oração secreta com Deus, você e Ele. E, meus irmãos, oração fervorosa. Oração com a igreja. A igreja precisa orar. Deus faz coisas grandiosas quando nós oramos no secreto. Mas Deus faz coisas grandiosas também quando a igreja, em unidade, ora. Ora em favor de algo.
Então, meus irmãos, é isso que eu quero pedir para os irmãos. Orem ao Senhor. Quando chegar nas suas casas, não esqueçam dessa palavra.